Bom, hoje, doutor Leandro Teles, que é neurologista, está com a gente, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Você já trouxe pra gente várias pegadinhas, né? Essa ilusão que a gente acaba tendo, os nossos olhos enganam o nosso cérebro, né? É verdade, o ano passado a gente trouxe algumas ilusões de ótica e esse ano a gente trouxe imagens novas ilusões, para mostrar como a complexidade ela tem esse efeito colateral, as ilusões, né? Vamos ver a primeira, ó. Vamos dar uma olhadinha para você em casa entender do que a gente está falando, ó. Essa é uma imagem bem famosa, Kátia, e é uma imagem até premiada. Na verdade, a gente tem algumas xícaras, né? 4 xícaras. A gente tem 4 xícaras. Essa primeira xícara, ela nitidamente ela é maior, grande. Agora, olha essas outras 3 xícaras que estão na periferia, né? Para o nosso cérebro, qual que lhe parece maior? Essas de cá parecem maiores. Parece que é evidente, parece que essa aqui é pequenininha e essas aqui são, essa um pouco maior e essa ainda maior, né? Então o pessoal de casa pode dar uma olhadinha, olha que coisa esquisita, né? Agora, essas 3 imagens são absolutamente idênticas. E por que essa que está mais próxima da gente, essa de baixo, parece que ela é menorzinha? Isso é um efeito de perspectiva, né? Agora, se a pessoa quiser dar uma conferidinha em casa, olha, são imagens absolutamente idênticas. Mas o que acontece? O nosso cérebro ele corrige a imagem. Como essa imagem está mais distante, o cérebro ele traduz isso como algo maior. Então, se você olhar na vida real, esta imagem, esta xícara terceira deveria ser maior, porque ó, ela ocupa quase todo o espaço do azulejo, mas e ela está mais longe. Mas ela está mais para trás, mais próxima da linha de trás. Mais próximo de trás. Então essa perspectiva faz com que o cérebro analise ela como se fosse uma imagem maior. Como se a gente olhasse um monumento à distância. Ele vai ficar pequenininho e nosso cérebro vai dizer pra gente, não, mas ele está muito longe, por isso ele é que grande. Ele é pequeno. Por isso que ele parece pequeno. E na verdade ele é grande. É grande. Agora, para você ter essa visão de tridimensionalidade, a gente tem esse efeito colateral. Então, coisas do mesmo tamanho, dispostas em perspectiva, o cérebro parece que essa aqui é bem pequenininha e essa é maior. Então, esse efeito é um efeito bem conhecido, um efeito Ponzo. Isso acontece em várias coisas do dia a dia. Tem gente que acha que isso influencia, por exemplo, na nossa visão da Lua, quando ela está, por exemplo, no horizonte ou no céu. Ela parece maior quando vista no horizonte do que no topo do céu. Mas tem épocas que parece que a visão que a gente tem era de uma Lua muito maior. De uma Lua gigante, né? E essa ilusão da Lua, até hoje, não tem uma explicação 100% eficaz. Não tem? Não tem. A distância da Lua, ela praticamente não muda, ela está em órbita. Agora, tem momentos e situações onde ela parece muito maior no horizonte do que no céu, né? Então, se a pessoa procurar na internet, tem várias explicações. Uma delas é essa que eu te falei, mas nenhuma explica 100%, porque tem imagens que ela fica quase 2 vezes maior. Então, é muito maior do que seria muito normal. maior. Então, isso ainda é um dos mistérios da ciência, né? O tamanho da Lua. Vamos ver mais uma? O que você trouxe mais? Deixa eu ver. Olha essa que legal, essa aqui é de uma amostra que foi feita na Alemanha. Parece uma anãzinha. Parece que isso aqui é uma pessoa pequena, né? Na verdade é uma pessoa absolutamente normal, tamanho normal. Mas a cadeira que é então, o que chama atenção aqui é que nosso cérebro ele faz uma fusão. Ele faz a fusão desta imagem de cima com essa de baixo. Na verdade, essa moça, ela está lá no fundo da sala. E esse senhor está bem à frente. Ele está bem à frente. Agora, o fundo é neutro. Então, a gente não tem nenhuma dica de azulejo aqui embaixo. E o nosso cérebro, por conveniência... Mas ela está em cima dessa plaquinha. Ela não está em cima. Não está? Passa a próxima imagem para a gente ver qual que é o truque aqui. Olha lá. Ela está, na verdade, lá atrás. Tinha que apagar monitor lazarento. A ilusão do desaparecimento. Não apagava com a Marisa? Monitor. Ele tem perseguição com você, então. Perseguição. Vamos lá, olha lá. Então, essa é a imagem real. Olha como você vendo de outro ângulo. Ela está lá no fundo, é uma pessoa de tamanho normal. E aqui está a plataforma. Agora, essa câmera colocada numa angulação correta... Parece que ela está na cadeira. Parece que ela está aqui em cima, e aí o cérebro ele acredita que ela é pequena. Ele se incomoda, né? Nossa, que pessoa toda pequenininha, né? Então, se a gente voltar na imagem anterior... Vamos ver a anterior, deixa eu ver. Gente, isso é muito legal. Isso era legal que nessa amostra de ilusão de ótica, as pessoas, isso aqui são pessoas comuns, as pessoas poderiam lá sentar e tirar suas próprias fotos. Que legal. Então várias pessoas tiraram esse tipo de foto nessa exposição. Mas o mais interessante é que fica tão certinho com esse plano de câmera que foi escolhido, né? Lógico. Que você nunca vai achar que está lá atrás. Agora, se você se esforçar bem, você vai ver que ela está lá para o fundo, né? E que isso é simplesmente um efeito de ilusão. Você consegue ver isso? Tem que fazer Acho bastante que você está enganando seu cérebro, porque você já sabe o resultado. É que eu já vi a segunda foto, agora eu vou fazer o contrário. Mas passa mais uma vez, passa mais 2 imagens.
Esse truque ele é usado muito em fotografia, na neve ou na praia. Então, quando as pessoas tiram fotos, e aí aparece que está pequenininho, que tem uma pessoa em cima da outra. Então, essa é uma ilusão que as pessoas usam em foto. É sempre quando o fundo ele é linear. Por exemplo, no gelo... É um fundo com uma cor única. Tipo o nosso cenário aqui, ó, o nosso piso. É o novo chão, né? Que esse aqui é desse ano, eu acho, né? Esse novo piso daria para fazer esse tipo de ilusão. Quem sabe um dia a gente vem fazer um ao vivo. Vamos fazer um dia desse? Vamos. É legal. Vamos fazer uma ilusão ao vivo aqui. Porque aí a gente tem a nítida impressão que, na verdade, a gente não está sendo enganado com aquela primeira foto, né? Quando você vê a segunda, você fala, é verdade, ó, isso foi uma enganação, foi enrolada. Na verdade, é a primeira impressão. Ela te incomoda, mas o cérebro fala, nossa, que esquisito, né? E aí, na hora que a pessoa te explica o que aconteceu... Aí você fala, nossa, é verdade. Geralmente é o contexto, ou o fundo, ou um jogo de luzes. Por isso que os mágicos vivem disso, os ilusionistas vivem disso. Muito legal. E aquele comercial do carro? Ah, legal esse comercial. Acho que a gente podia dar uma olhadinha. Vamos. Tem um comercial que eles usam e abusam dessas ilusões. Disso, né? Olha lá. É como se eles estivessem mesmo nesse quadradinho embaixo, fosse um abismo. Olha o medo que dá, gente. Aqui só tem um trabalho de arte, não tem trabalho nenhum de computação gráfica, né? Olha lá que interessante. Olha lá. Olha isso. Olha o efeito que a gente viu agora, ó. Parece que ela assoprou o carro, mas o carro estava, na verdade... Ele não estava na mesa. Era ele tava outra atrás. perspectiva, exatamente. Mesmo porque a mesa não tem nem a parte de cima, né? O tampão, olha que legal. Esse de novo, olha, uma imagem que é bidimensional, parece tridimensional, ele atravessa o monumento, né? Muito legal. Neste comercial eles abusaram de vários efeitos. Olha lá. Interessante. Olha lá, o tamanho de novo. É legal. Na hora que eles se encontram... Só que estava em cima da rampa e o outro abaixo da rampa. Para você ver o capricho. E esse é o custo que dá a visão de 3 dimensões. Você realmente pode tornar alguma coisa tridimensional, bidimensional e ter um erro de codificação de tamanho. Mas no cotidiano a gente também, muitas vezes não se dá conta, não percebe que a gente passa pela mesma ilusão de ótica, né? Passa. Então, diariamente, o nosso cérebro... Olha aqui algumas fotos reais que você falou, que as pessoas postam, né? Então, aqui, olha, na praia, olha aqui a impressão que dá, né? Olha aqui, então, ó, tem duas pessoas segurando uma terceira, né, num formato... Esse aqui é bem legal também, ó. Parece que são 3 pessoas, uma grande, uma menorzinha, a outra bem piquitica. Então isso aqui é um capricho do câmera bem posicionado, o fundo bem assim, não comprometedor, que não entrega a distância, e aí o cérebro se convence. Nossa, no primeiro momento ele fala, realmente, olha esse aqui. Esse aqui parece aqueles pequeninos, Terra de Gigantes, é da sua época também, né? É da minha época. Que é muito engraçado. E já era até grandinho, eu acho que... Vamos mudar de assunto. Aí acho que... E fica muito legal, porque você jura que isso é verdade. Então essas aqui são fotos reais, são fotos que as pessoas tiraram. Então qualquer um consegue fazer essa ilusão de tamanho pela perspectiva. Esse é só um tipo de ilusão. Tem outras formas de iludir, sim, da parte visual. Então vamos ver a próxima. Essa daqui é uma das imagens mais famosas. O CQC, o ano passado, fez uma matéria sobre ilusão de ótica e ele apresentou essa imagem para a população na rua, né? Perguntando qual mesa é mais comprida. Só qual que é mais longa, né? Olha como o nosso cérebro nos diz que esta é mais comprida, né? É uma coisa impressionante. A gente acha que é bem maior. Parece que é bem mais comprida. Então, quem fez essa imagem foi um cara chamado Roger, um americano. Ele foi premiado e é bem famoso por conta desta imagem. Na verdade, essas duas mesas, elas têm absolutamente o mesmo comprimento. Mas muda um pouco o ângulo, né? O que mudou aqui foi só o ângulo. Se você pegar a área desta imagem e colocar em cima dessa, você vai ver que olha aqui, a gente tem mais ou menos um palmo aqui e tem mais ou menos um palmo aqui, né? Então a gente percebe que, na verdade, as duas imagens elas são absolutamente do mesmo tamanho. Quem tiver dúvida, essa imagem também tem na internet. Pega uma régua. Pode colocar a régua aqui, olha como o nosso cérebro nos engana. E é tão simples, né? É um desenho de uma mesa, um desenho de outra mesa. Então olha como a simplicidade nos traz a ilusão, né? Vamos ver mais uma? Tem mais uma? Tem mais. Vamos ver, ó. Olha que legal essa loja. Isso aqui me dá um enjoo, esse piso desse jeito. Não dá, não. Parece que você vai andando e está se mexendo. Esse aqui é um truque, esse piso ele é absolutamente linear, ele as pessoas andam retíssimo. Então só pelo fundo preto e as linhas tortuosas, o cérebro interpreta como se fosse algo com uma depressão, né? Parece que a cada espaço a gente tem uma depressão, buraco, assim. uma coisa assimétrica. Olha essa segunda, aqui, né? Parece aqui. É impressionante como o cérebro, por questão de tonalidade das linhas, nos convence de que esse piso é irregular. Mas se a gente anda nesse piso, a gente muitas vezes tem que ficar esperto, porque a gente tem a noção que a gente vai cair mesmo. Você dá o passo errado. Porque o cérebro, ele se baseia na questão visual. Então,
você vai andar nesse piso com muito receio. Você vai ter que andar olhando, né? Pode dar tontura, tem pessoas que podem até tender a tropeçar num piso como esse. Agora, é impressionante, Mas né? uma loja com um piso desse, porque ela não quer vender, né? Na verdade, ela acaba atraindo turistas pelo piso. Deve ser uma loja, imagino eu, aqui de coisas de videogame, de filme, né? Então é uma coisa bem jovial. Mas realmente é um piso que incomoda até um pouquinho dá as um pessoas. incômodo mesmo. Vamos ver mais um, deixa eu ver. Este aqui, o que é? A gente trouxe um parecido no ano passado. Então, quando você olha assim de longe, esta imagem parece mais escura do que esse quadradinho de baixo, É verdade, né? parece mesmo. E são absolutamente da mesma tonalidade, né? É porque a gente tem o preto aqui, Isso. entre essa. Então, como o nosso cérebro ele usa o contexto, né? Essa imagem, quanto mais distante da TV você estiver, mais ela vai parecer mais clara. E ela, na verdade, se você tapar a lateral, elas têm a mesma tonalidade. Mostrando que o nosso cérebro ele não se confunde só com relação a tamanho ou a profundidade. Ele também pode ser confundido por cor. Esse exemplo é muito comum. Nosso cérebro interpreta a cor de acordo com o contexto. Ele não olha a cor nua e crua, ele olha o contexto, aquilo pode parecer mais claro ou mais escuro de acordo com o que tem em volta. O contraste, né, do que a gente tem aqui. Aqui o contraste é maior, aqui o contraste é menor, então ele vai ler como essa cor de baixo fosse um pouquinho mais clara do que a de cima, o que é mentira, na verdade são cores absolutamente iguais. Isso acontece muito no dia a dia, né? Mas, por exemplo, no dia a dia, onde que você possa... Quando você pensa, por exemplo, na hora de você harmonizar roupas, tem roupas que caem muito bem com um conjunto, outras que não caem tão bem. É verdade, Quando porque a você gente cisma em usar só aquelas duas peças juntas, daquele né? jeito. Que acho que com outras não fica tão legal, Ou né? então, para quem gosta mais dessa parte de roupa, o ambiente muda a percepção da cor da própria roupa. Isso é uma verdade. Na loja, você vai provar uma roupa, parece que ela é de um jeito. Você chega em casa e prova, às vezes a gente não gosta, porque a luz é É a diferente. mesma pessoa, é a mesma roupa, mas é outra luz e é outro contexto, né? Na loja já é feito para a roupa ficar mais bonita, a iluminação já é mais adequada, para o caimento ser melhor, para você sair com a roupa, lógico. Depois, quando a gente sai, a gente chega em casa e prova e vê os defeitos da roupa. Sobrou aqui, faltou ali, não é? É verdade. Então, esse é um tipo de ilusão do dia a dia, assim. Bom, sem contar, gente, quando a gente entra numa loja para comprar roupa, a gente já vai com a vontade de comprar. Então, a gente tende também a não enxergar muito. Também é uma outra ilusão, aquela de vão me compensar de alguma coisa com essa compra, né? É verdade. Então, você tende a avaliar menos pequenos defeitos. Às vezes, você nem percebe. Outra coisa que vale isso é para móveis. Móveis que você vê na loja, ou carro que você vê na loja, depois você vê ele em outro contexto, né? Então, a diferença que faz o fundo, a diferença que faz o contexto geral e a iluminação, né? É. Vamos ver mais uma? Olha E essa é bem legal, parece que ela não tem corpo. Essa é uma ilusão também conhecida. É um truque do espelho, né? Então aqui parece que tem alguma coisa de computação gráfica, mas não. Na verdade, ela está refletindo um fundo que está do lado de cá, que é muito semelhante ao fundo que ela está. É só um gramado, né? O que é fácil de você conseguir reproduzir. É fácil, ainda mais porque a imagem está meio borrada aqui, né? Tá mas se você perceber a vegetação, você consegue perceber que não é a mesma, né? Agora, num primeiro momento, é que o nosso cérebro fica achando esquisito, né? Uma cabeça... Nossa, a menina não tem corpo, é só cabeça, braço e pernas. Tronco foi embora. Olha que coisa estranha, né? Então, nosso cérebro tem uma primeira impressão que depois, elucidando o que está acontecendo, a gente acaba sendo convencido do contrário. Essa é muito legal. Deixa eu ver mais uma, deixa eu ver. Não tem mais. Você não trouxe aqueles testes para fazer? Eu falei pra mamãe que você ia trazer uns testes. Eu mandei uns testezinhos. Mandou? Peguei leve, né? Começo do ano. Leve? Peguei leve. Peguei uns testes mais fáceis. Café com leite. Café com leite, hoje é café com leite. Mas vai dar pro pessoal em casa, assim, fazer um pouquinho de esforço. Mas então, acabou de sair das férias, né? A gente chega meio lento, demora uns 10 dias para voltar ao normal. Isso aqui é só pro Tico e o Teco fazerem as pazes ali. Então, depois a gente traz os mais difíceis pro meio do ano. Volto já pra gente fazer, então, esses testes. Você em casa, faz junto com a gente, que é bem legal. Agora, vamos pros exercícios, mas, faz junto com a gente. Isso aqui é muito legal. Vamos lá? Eu não vi porque eu achei tão sem graça eu ficar vendo o exercício Não, antes, melhor não ver mesmo, Também fazer acho. ao vivo e ter a dificuldade. O que você quer? Inicialmente, a gente trouxe um exercício de memorização. Então, eu quero que você decore as palavras e a posição, porque ao final dos exercícios a gente vai cobrar, né? E aí, pelo menos 4 você tem que ter. Bom. Esse eu sei que você é muito bom, que eu já fiz com você outras mas vezes. eu voltei de férias hoje. É por isso que eu falei. E na outra vez que eu fiz com você, eu coloquei 6 palavras. Foi. Aqui eu coloquei 5, já sabendo que você estava voltando aí, já meio devagar. Devagar com as palavras. Borboleta, trem, girafa, guitarra, bicicleta. Borboleta, trem, girafa, guitarra e bicicleta. Bom. De cor, salteado. Borboleta, trem. Olha esse aqui, dá até uma tontura, Nossa, né? Você está em jogo, não dá? Esse aqui é um teste de atenção. Então eu quero que o pessoal em casa e você aqui tente encontrar a letra B. B?
Segura um pouquinho se encontrar para o pessoal de casa, que a Kátia é rápida, né? A Kátia é a destruidora de exercícios. Já achei. Já vi. Mas é porque eu faço leitura dinâmica. Ah, então isso é legal. Isso é bom. Então rapidamente você percebe que o padrão foge. Porque você lê só da metade para baixo. Agora são dois Bs, né? Ah, eu achei um. Peraí, eu vou atrás do outro. Achei outro já. Pessoal de casa também? Tá fácil. Pode mostrar? Pode, mostra um. Um Bzinho aqui. Isso mesmo. E o outro aqui. Esse é um teste de rastreamento, esse né? foi bom. Encontre o intruso aí, né? Vamos Mas pro próximo? você tem que ir bem certinho, fileira a fileira, senão você, linha a linha, senão você não encontra. Sabe que tem gente que tem muita dificuldade nesse tipo de teste, né? De perceber o que está destoando dentro de algo bem irregular. Né? Isso aqui ajuda a gente, se a gente fizer com uma certa frequência, a ter mais atenção em detalhes e não num todo da situação, por exemplo? Ajuda muito. Ajuda? Onde as coisas são muito lineares a perceber. Tem pessoas que fazem trabalho de controladoria, de auditorias. Então ela tem que perceber aquilo que destoa, que salta aos olhos, que está errado. Então esse tipo de atividade pode usar outros números, pode usar outras letras. Mas acaba ajudando bastante. É interessante que tem que ser um número meio parecido. A gente usa, por exemplo, 6 com 9, então coloca pra vários. Confundir, né? Para confundir, né? Dependendo do tipo de letra que você também coloca, o B parece ainda mais o 8. Então isso pode ter algumas variações e é legal fazer isso com frequência, uma vez por semana, legal. 2 vezes por semana. Mais um, deixa eu ver. Mama, vê se você acha, hein? Não dá pra ver aí? Olha pro monitor. Põe lá no monitor da mama. Olha lá, vamos ver. Esse daqui é o que eles usam muito, aqueles testes de QI, né? Sei. Então é dizer qual que é o número que está faltando na tabela. Sudoku, essas coisas? Mais ou menos. Não é muito bem o Sudoku, mas ele lembra um pouco A soma tem que dar a mesma coisa? É, semelhante a isso. Então, o pessoal em casa tem que me dizer primeiro na tabela de cima que número que é o interrogação. Mas como semelhante a isso? Qual a lógica que a gente precisa Você ter? tem que encontrar a lógica dentro de cada um desses quadrados. Tem que encontrar a lógica. 6, 2, 4. Aqui é 2. Isso. E você usou que tipo de lógica? 6 menos 2, 4. Aqui eu não sei. 4 menos 0, 4. Isso. Então aqui só pode ser 2 menos 2, 0. 0. E se a pessoa usar essa mesma lógica também na linha, também dá certo, né? 6 menos 2, 4. 2 menos 2, 4. Então certo. O exercício ele depende primeiro de encontrar qual é o padrão. E em segundo, de identificar o número. No de baixo, vamos colocar o de baixo. Vamos ver. 6 vezes 4, 24, esses 5, 10. 12 vezes 20, acho que é isso mesmo, né? 240. Isso, para conferir, você pode fazer as linhas, né? Olha, isso é legal. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 5, 20. 24 vezes 10. Então você tem, olha, duas contas diferentes dando o mesmo resultado. Mesma coisa aqui, né? Muito Tanto legal. Na linha como na coluna você É que a gente tende, gente, a complicar, para depois a gente ver como é mais fácil do que a gente imagina, né? Muito mais fácil. Inicialmente você começa, tá bom, então como deve ser? Você começa a pensar uma coisa tão mirabolante, é mais fácil. É um reconhecimento simples de padrão. Tem muita gente que encara um exercício desse e fala, não vou nem começar, porque é difícil, não é. É muito simples. E salta aos olhos, quando você reconhecer o padrão, acabou, né? Ou tem medo de errar, né? Ou tem medo do ridículo, né? Mas sabe que isso já é um exercício mental intenso. Você usou várias áreas do cérebro relacionadas à matemática, a números, a contas. E não posso esquecer daqueles 5 quadradinhos que eu tô pensando a cada segundo. Por isso que eu dificultei um pouquinho. E eu vou querer a correção também, hein? Não é só... eu já identifiquei certinho, pode deixar. Vai lá, mais um. De acordo com... Quero que você leia. Posso ler? De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. Aí, a única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no mesmo lugar, no lugar certo. Interessante. Olha, engraçado. Depois que eu percebi, aí você começa a tentar adivinhar e aí você não consegue ler, né? Quando você perde aquela espontaneidade inicial, o começo está mais simples e ele vai aumentando a dificuldade. Mas esse daqui é um exercício das letras embaralhadas. Só a primeira e a última estão corretas. O meio eu embaralhei. Olha aqui, palavra, né? Olha como é que fica. Então, você tem que esquecer, o seu cérebro vai entender como é que funciona a brincadeira aqui e ele vai que vai. Mas é engraçado que de início você lê acordo mesmo. Você não tem que pensar. E aqui você já começa a ter uma certa dificuldade. Porque o cérebro começa a perceber que não é bem aquilo que você está imaginando. Você empacou um pouco aqui, né? Não há única coisa, mesmo assim você foi que foi. Né? Agora, como o nosso cérebro, ele também faz ao contrário. Aqui ele tem que fazer ao contrário, ele tem que esquecer o detalhe,
e olhar o contexto. É. Qual que deve ser a próxima palavra? Qual palavra começa com um, acaba com A e faz sentido nesse contexto? Então aqui o cérebro vê o todo, o detalhe atrapalha. Mas aqui a gente usa uma área do cérebro que a gente não está acostumado a usar no dia a dia, não é? Não, então você tira o seu cérebro da zona de conforto. Isso é muito simples, mas explora áreas silenciosas do cérebro. Porque ninguém está acostumado a ler o texto assim, ninguém escreve assim, né? Mas isso aqui é ótimo, porque é justamente aquela área do cérebro que a gente não utiliza e, portanto, vai ficando enfraquecida, você entra no automático mais Exatamente. fácil, né? Aqui você percebeu no começo, aí você até parou, respirou, e aí vamos lá. E aí você terminou. Porque o cérebro da gente tende a falar, não é isso. Como que você está falando? Você está adivinhando? Exatamente. Mas traz a gente para a razão. Isso aqui, né? é menos um desafio e mais realmente um exercício mental, né? Legal. Tem um outro parecido com esse, Deixa eu ver. que a gente vai mesclar letras e números. Olha que zona, né? Eu escrevi com letras e números misturadas. E eu quero que você leia esse texto Neste agora. pequeno texto, serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Isso. Gente, é muito louco isso! Repara nisso. No começo estava muito complicado, mas nessa linha, sua mente vai decifrando o código que automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Olha, Legal, muito né? legal! Então você olha para ser impossível, né? Tem muito número aqui, né? E aí você vê que o cérebro ele começa a aprender, né? Então, mas é louco, porque a gente começa a questionar. Você fala, mas aqui é o 3, como que eu tô falando neste? É. Não é? Então, e algumas palavras são mais fáceis, outras são mais difíceis. Você foi super bem. Você teve, acho que uma ou outra só palavra que você, eu parei. que você aqui, ó, parou. E... O repara. Agora, é interessante como o cérebro, ele entende, é um alfabeto completamente novo, mas ele entende o contexto e automaticamente já corrige. Mas ele acaba se adaptando às situações, né? Ele se adapta. Se eu colocar um texto inteiro assim, o último parágrafo, você vai ler com uma facilidade absurda. Isso mostra o poder de adaptação, de compensação. Mas aí eu acho que depende um pouco de pessoa. Para mim é mais fácil no começo. Vai chegando na metade pro final, eu vou tentando me questionar se eu tô fazendo a coisa certa. Aí vai pro buraco. É. Quando você perde a espontaneidade e você quer pensar, raciocinar, aí vai pro buraco mesmo. É aquela coisa de você caprichar no rebolado, você tropeça. Vamos pra memorização? Será que dá? Vamos aqui, ó, de trás pra frente, ó. Começa aqui. Bicicleta, guitarra. Agora vai ser uma aula aqui no meio. Bicicleta, guitarra, trem. Trem. Girafa. O trem que apareceu ontem no Fantástico, todo mundo montado, tá querendo me enrolar. O trem, aqui, a girafa e a borboleta. Borboleta, muito bom. Espero que o pessoal de casa tenha ido bem também, né? Aqui é o gabarito nosso, para mostrar que a gente não está realmente enganando. Então, borboleta, trem, girafa, guitarra e a bicicleta. Mas aqui não depende de que tipo de memória a gente tem. A minha memória é fotográfica. Então, se eu fechar os olhos, eu lembro certinho dos desenhos. A sua é espetacular para esse tipo de problema, desafio. Por isso que você vai muito bem nesse. Eu tenho certeza que em casa as pessoas tiveram mais dificuldade. Porque 5 palavras e ainda cobrando a posição, isso é extremamente difícil de se conseguir. Mas em compensação, em outras coisas, a minha memória funciona de um jeito diferente. Por exemplo, para línguas eu sou péssima. Eu tenho um ouvido péssimo para a língua. Você fala uma coisa, eu vou entender outra completamente diferente. Você não gastou seu francês lá nas Que férias, francês? Eu nem tenho inglês, não. vou gastar o francês, tá louco? É que eu aprendi. Você gastou sua mímica, então. O corpo da gente é engraçado. A mente da gente começa a funcionar de um jeito diferente. Como você não sabe falar a língua, você fica mais atento à face da pessoa e o gestual. Você acaba adivinhando um pouco o que a pessoa está querendo dizer. Mas isso é algumas interessante. palavras você pega. E os cérebros não são iguais, então cada um tem um talento. Tem pessoas que têm mais dificuldade em um exercício, outras em outro. É importante ver, no seu caso específico, o que é mais problemático, né? E tem que tentar estimular, sim. Trabalhar aquilo que não é tão fácil pra gente. Que não é tão fácil, não é tão automático, né? Isso é difícil, porque não dá tanta graça às vezes, né? A gente gosta de esbanjar talento, né? Não gosta de, às vezes, trabalhar aquilo que a gente tem mais dificuldade. Mostrar aquilo que a gente sabe fazer e ocultar aquilo que a gente não faz direitinho, Exatamente. né? Olha, se você quiser saber um pouquinho mais do trabalho do Dr. Leandro Teles, que é neurologista, acesse o site leandroteles.com.br. Tem o Face também, né? Tem o Face Neurologista Leandro Teles, é uma fanpage, só dá um curtir, já passa a receber os textos. No site a gente colocou outras ilusões, Legal, outros exercícios mentais. E no Face as pessoas podem mandar, inclusive, propostas de pauta, né? Que bom. Dia 10 agora a gente vai trazer uma pauta muito interessante, que é ansiedade e síndrome do pânico. Essa pauta, dia 10 de fevereiro, está imperdível. E o que tem de gente que se diz ansiosa e depois pode ver que não é só ansiedade, que tem um outro problema maior. Tem Nesse dia você outras aproveita, coisas. né? Exatamente. Obrigada. Boa tarde pra você. Boa semana. Até dia Também, 10. cara. Tchau, tchau.